Antígona. O desejo do analista e o desejo puro de Antígona. De Antígona, Lacan deduz que é sempre por meio de algum ultrapassamento de limite que o sujeito faz a experiência de seu desejo. Se, nos anos 60, o desejo do analista era desejo advertido de que não pode desejar o impossível, diverso do desejo do herói trágico que leva até as últimas consequências o ato de cumprir o destino. 15 anos depois, como vimos na proposição do seminário RSI, a direção do tratamento leva à experiência dos impossíveis, momentos de franqueamento e de realização do desejo para o sujeito. A especificidade ética da psicanálise, como ensina Lacan, é tirar as devidas consequências de algum ultrapassamento, pois o que faz com que possa haver desejo humano é que tudo que acontece de real é contabilizado em algum lugar e não há outro bem senão o que pode servir para pagar o preço ao acesso ao desejo, metonímio de nosso ser. Rio de Janeiro, Salvador, novembro de 2004. Trauma e morte. Jairo Gervasi. O homem teme a morte porque ama a vida. Engano. A vida é dor, a vida é medo, e o homem é um infeliz. Hoje tudo é dor e medo. Hoje o homem ama a vida porque ama a dor e o medo. Haverá um novo homem, feliz e altivo. Aquele para quem for indiferente viver ou não viver será o novo homem. Quem vencer a dor e o medo, esse mesmo será Deus. E o outro Deus não existirá. Deus é a dor do medo da morte. Dostoiévski. Os demônios. É improvável que um sintoma analítico seja uma formação cuja condição é o medo da morte. Pois, sendo o sintoma analítico uma formação do inconsciente, exige como condição a realização de um gozo inconsciente interdito, o da relação sexual entre sujeitos de gerações vizinhas, o que Freud denomina complexo de Édipo, ou, de preferência, a realização de um gozo inconsciente impossível, o da relação sexual entre sujeitos da mesma geração, o que Lacan define com o apotegma não há relação sexual. A fobia, por exemplo, é um sintoma analítico. Aliás, a fobia é o sintoma analítico diacrítico da angústia. Ceder a um gozo inconsciente interdito, ou melhor, impossível implica, no caso da fobia, a ressurgência do signo da angústia. É neste sentido que a fobia é uma formação substitutiva, isto é, metafórica, na medida em que toma o lugar da angústia. É também neste sentido que a fobia é um sintoma inacabado. O signo da angústia, diante da possibilidade de cessão ao gozo inconsciente interdito ou impossível, é metaforizado em medo de um objeto. A vontade de ceder ao gozo da mãe, ou melhor, da mulher que ela contamina, suscita o medo da devastação do pai, ou, melhor, do homem, que é por excelência, devastador, que é metaforizado em um objeto fobígeno. Entretanto, o pai, de que se trata na fobia, não é o genitor, mas o sintoma, quer dizer, a própria fobia, que cumpre a função de pai, a função de semblante de interdição do gozo inconsciente impossível. A obsessão é também um sintoma analítico. Nesta se pode notar igualmente que o agente da interdição, ou melhor, da impossibilidade é o sintoma. A angústia na obsessão decorre da instância de autoacusação. Um supereu que impõe deveres interditos, ou melhor, direitos impossíveis de serem usufruídos. O supereu é o sucessor do pai do ideal. A obsessão é uma fobia social ou moral. A angústia está mais rigorosamente controlada na obsessão devido à sua contrapartida, a compulsão. Obsessão e compulsão são o direito e o avesso de uma superfície unilátera. O rigor moral do sujeito obsessivo, escrúpulo de consciência hamletiano, pode ser considerado uma formação reativa à angústia, posto que, uma vez impedido de cumpri-lo, a angústia é novamente ressurgente. Neste sentido, a obsessão é também um sintoma incompleto. A histeria é também um sintoma analítico. Este sintoma realiza simultaneamente um gozo sexual inconsciente interdito e um gozo sexual inconsciente impossível. Realiza a significação fálica e a outra significação. Nos termos de Freud, realiza ao mesmo tempo uma fantasia sexual inconsciente masculina e uma fantasia sexual inconsciente feminina. Realiza a bissexualidade. Nos termos de Lacan, realiza a sexualidade.
A histeria é uma formação sintomática na medida em que substitui irrevogavelmente a angústia. Neste sentido, o sintoma histérico, diferentemente do sintoma fóbico e do sintoma obsessivo, é um sintoma acabado. Até aqui, temos afirmado que o sintoma analítico fobia, obsessão e histeria é uma formação do inconsciente cuja condição é a realização de um gozo inconsciente interdito ou impossível do qual a angústia é signo. Afirmemos agora que o sintoma traumático ou pós-traumático é também um sintoma analítico. E interroguemo-nos por que temos a tendência a considerar que a condição do sintoma traumático não é a realização de um gozo inconsciente interdito ou impossível, mas o medo da morte ou medo de perda da vida. A hipótese do sintoma traumático é a de que uma ameaça ao instinto de autopreservação é condição suficiente à formação de um sintoma analítico. Esta hipótese contraria radicalmente a hipótese do sintoma analítico que vimos desenvolvendo até aqui. A hipótese da angústia de morte, em oposição à angústia de castração, como condição do sintoma traumático, não apenas quer excluir o gozo inconsciente, mas quer negar que se trata de um gozo sexual. Quer-se desconhecer que um impulso de autopreservação é da natureza de um gozo narcísico, um gozo imaginário do corpo, portanto, gozo libidinal. O sujeito do inconsciente não tem consciência da morte. Veja-se em Freud. Em vista de tudo o que sabemos acerca da estrutura das neuroses relativamente simples da vida cotidiana, parecia altamente improvável que uma neurose chegasse à existência apenas por causa da presença objetiva do perigo, sem qualquer participação dos níveis mais profundos do aparelho mental. Mas o inconsciente parece nada conter que pudesse dar qualquer conteúdo ao nosso conceito do aniquilamento da vida. A castração pode ser retratada com base na experiência diária das fezes que estão sendo separadas do corpo ou com base na perda do seio da mãe no desmame. Mas nada que se assemelhe à morte jamais pode ter sido experimentado, ou se tiver, como no desmaio, não deixou quaisquer vestígios observáveis atrás de si. Estou inclinado, portanto, a aderir ao ponto de vista de que o medo da morte deve ser considerado como análogo ao medo da castração e que a situação a qual o ego está reagindo é de ser abandonado pelo superego protetor, os poderes do destino, de modo que ele não dispõe mais de qualquer salvaguarda contra todos os perigos que o cercam. A formação do sintoma analítico exige, portanto, a participação de níveis profundos, do recalcado originário, da Urverdrangung, nos termos de Freud, ou do furo, do traumatismo, nos termos de Lacan, de algum real que resta lá no fundo. Tudo que se perde, tudo que se separa do corpo, seio, fezes, bebê, olhar e voz, é metonímia da angústia de castração. O seio é do outro, do corpo do outro, mas o sujeito supõe que é dele mesmo, por isso na desleita o perde. As fezes são o melhor exemplo do que cai, do que se perde do corpo. É uma metonímia da castração. O olhar e a voz também se perde, se separa do corpo, e retorna ao sujeito como vindo de fora, por exemplo, na alucinação verbal, visual ou auditiva, e no delírio paranoico de vigilância, de estar sendo vigiado. O sujeito é visto. O sujeito é falado. Como Freud assevera, a morte não é uma experiência do sujeito do inconsciente. Nem mesmo o desmaio, um corpo que cai, é metonímia da morte, mas da castração. Se assim fosse, o nascimento se confundiria com a morte, pois aí mesmo se trata de queda, de um corpo que cai, na língua alemã Niederkommen, dar à luz. Na lógica do menino Hans, sua irmã Hannah é um Lumpf, um cocô. Todo bebê é um Lumpf, um cavalo que cai é um Lumpf, tudo que cai é um Lumpf, tudo é metonímia do que cai. Toda parte que se separa do corpo é metonímia da castração. Portanto, o medo da morte deve ser considerado uma metáfora do medo da castração. A angústia de morte deve ser considerada uma metáfora da angústia de castração. O sujeito reage à morte com a ideia de estar sendo abandonado pelo supereu, de não ter salvaguarda contra o poder do destino, isto é, do real. Gostaria, então, de distinguir duas mortes? A do corpo e a do sujeito. O temor da morte do corpo ou perda da vida, do corpo enquanto dimensão imaginária animal, dimensão especular, incita o impulso de autopreservação. Este não faz sintoma analítico.
O temor da morte do sujeito, enquanto dimensão imaginária humana, dimensão escópica, incita à pulsão de morte, à compulsão à repetição. Este faz sintoma analítico. A pulsão de morte, o automatismo de repetição, não é o impulso destrutivo ou agressivo que incide sobre o corpo, que causa a morte do corpo. A pulsão de morte, o automatismo de repetição, incide sobre a cadeia significante. Logo, seus efeitos se verificam no sujeito, são efeitos subjetivos. A pulsão de morte, o automatismo de repetição, decreta a morte da coisa. Em termos hegelianos, em termos dialéticos, isto quer dizer que a palavra assassina a coisa. Em termos saussurianos, em termos diacríticos, isto quer dizer que o significante se articula ao significante. Itero que minha hipótese é que a primeira morte, o temor de perda da vida não faz sintoma analítico. O que pode fazer sintoma analítico é a segunda morte, o temor de desmaterialização, de desrealização do sujeito, o temor da desrazão, que tem ressonâncias na dimensão simbólica, a da invasão do real no simbólico. E, se estivermos de acordo com a hipótese de Lacan, deveremos concluir que o temor da morte do corpo afetado pelo inconsciente é o próprio temor da morte do sujeito de um significante. Ética e desejo. A dimensão ética do desejo do psicanalista. Ângela Batista do Rio Teixeira. É esse o mistério que Lacan nos deixou? O desejo do psicanalista? Charles Meumann. Tive a oportunidade de apresentar este trabalho, numa versão um pouco mais extensa, no Seminário do Campo Psicanalítico, que transcorreu às quartas-feiras à noite durante o ano de 2004. Confesso que acho mais fácil fazer colocações para um grupo menor dispondo de um tempo maior. Para esta jornada, por razões óbvias, o tempo foi encurtado e o público estendido. Isto me faz lembrar a história genial de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, na qual encurtar e estender são propriedades nada desprezíveis. Como a personagem, teremos que fazer alguns malabarismos. Recentemente, ao encerrar a terceira ou quarta entrevista com um garotinho de 3 anos, chamei a mãe para que esta pudesse fazer o pagamento e marcar o próximo horário. Ao comentar com ela que o seu filho demonstrou gostar de jogos de encaixar e montar, este virou-se para a mãe e disse: "Eu gosto mesmo é de falar." Considero este um bom começo para abordar o tema dimensão ética do desejo do psicanalista, nesta manhã e numa mesa feminina, acompanhada por colegas tão caras a mim. Sônia e Rita. Eu gosto é de falar. Basta que eu fale, não importa o que, regra fundamental da psicanálise, que circunscreve um lugar de fala, para além do bem e do mal, categorias caras ao campo da moral, configurando um campo puramente ético, por não estarmos de modo algum interessados em nada, como situa Lacan no Seminário. A Ética da Psicanálise. 1988, página 378. Mas se falar não importa o que já é um começo, não é o mesmo que dizer o que importa. Para que de uma fala, da qual se gosta, como diz explicitamente esse pacientezinho, ou com a qual se goza, poderíamos dizer, possa emergir um dizer, é preciso que se instaure um lugar de fala, melhor dizendo, um lugar de discurso. Para que isto possa ocorrer, será preciso a intervenção daquele que se sustenta num lugar determinado, que não é necessariamente uma bela e confortável poltrona. A respeito do lugar do analista, gostaria de trazer para vocês um fragmento de uma sessão com uma garotinha que atendo, e que chamarei de Vanessa. Na sessão que relato aqui, atendi Vanessa juntamente com o pai e a mãe, naquela época recém-separados. Jogamos uma partida de um jogo de memória, que ganhei. Perguntei, então, a Vanessa por que eu havia ganhado a partida. Ela ficou pensativa e a mãe respondeu que ela, o pai e Vanessa estavam muito nervosos. Como eu não estava nervosa, não estava envolvida com outras coisas, pude prestar mais atenção à partida e por isso ganhei. Vanessa diz então: você estava sentada nessa cadeira? Eu me dirigi então à mesa, levantei-me da cadeira, deixando-a vaga. Vanessa imediatamente senta-se nela. Vemos como a criança captou muito bem o que Lacan afirma no Seminário 8, a transferência, a respeito do lugar do analista.
ocupar o lugar que é o seu, o qual se define como aquele que ele deve oferecer vago ao desejo do paciente. 1992, página 109. A oferta que faz o analista é de um lugar vazio ao desejo do paciente, inaugurando assim o campo ético, que é o lugar ocupado pelo desejo, como diz Lacan no Seminário 7. No campo ético do desejo, nem tudo são flores. O homem é marcado, é perturbado por tudo aquilo a que se chama sintoma, na medida em que o sintoma é aquilo que o liga aos seus desejos. Lacan, 1992. Nesse mesmo seminário sobre a transferência, Lacan nos convoca a interrogar o que deve ser o desejo do analista. 1992, página 308. Aceitando esta convocação e dirigindo a uma especificidade que para alguns é incômoda na psicanálise, Leda Bernardino, psicanalista de Curitiba, propôs interrogar o desejo do psicanalista de crianças, e o resultado desta interrogação encontra-se publicado no volume da coleção Psicanálise da Criança da editora Agalma, Psicanalizar Crianças. Que desejo é esse? Em um dos textos, o psicanalista francês Jean-Jacques Racial adverte: na prática da análise de crianças, a questão ética do desejo do analista não pode ser elidida. Se o analista não escorrega para outras práticas, pedagógicas, médicas, até mesmo políticas, a especificidade da análise de crianças seria que o analista é interrogado sobre seu desejo. 2004, página 25. Interroguemos, portanto, tentando contornar esse mistério que Lacan nos deixou, o desejo do psicanalista, seja na análise de adultos ou na de crianças. Digo mistério, seguindo Neumann, que, em um seminário sobre o desejo do analista proferido em 1994, afirma: é esse o mistério que Lacan nos deixou? O desejo do psicanalista. Lembremos que Lacan inicialmente situou o desejo do analista em contraponto à discutível noção de contratransferência, que prosperou desde Freud. No Seminário 8, que é o seminário no qual ele aborda mais extensamente a questão do desejo do psicanalista, temos uma aula inteira dedicada à crítica da contratransferência. Esta aula é iniciada com considerações acerca da dificuldade de elucidar exaustivamente o inconsciente, por mais longe que uma análise possa ser levada, pois só se pode alcançá-lo através de um desvio, o desvio do outro. Toda descoberta do seu próprio inconsciente se apresenta como um estágio da tradução em curso de um inconsciente que é, de início, inconsciente do outro. 1992, página 185. Na aventura analítica, não estamos lidando, portanto, com o inconsciente do analisando e com o inconsciente do analista. O que está em jogo é o inconsciente do outro. Isto retira ênfase sobre qualquer ideia de compreensão, explicação ou apreensão, ressaltando antes que aquilo que se busca só poderá ser alcançado através do desvio do outro, que é justamente aquilo que em princípio não se compreende. O analista pode até saber o que é o desejo, mas não sabe o que esse sujeito com quem embarcou na aventura analítica deseja. Lacan, 1992, página 195. Ele só está em posição de ter em si, via transferência, o objeto deste desejo, o agalma, o objeto fundamental de que se trata na análise do sujeito, e que o analista é suposto deter. O objeto do seu desejo é suposto já estar no outro, e é aí que se coloca a questão do desejo do analista e, até certo ponto, da sua responsabilidade. 1992, página 195. Se o analista acredita deter o objeto que o sujeito busca alcançar, e se busca é porque lhe falta, não há análise possível, e o sujeito pode continuar a ignorar o que lhe falta. O que não é sem consequências, como lembra Lacan ainda no Seminário 8. Existe algo mais neurotizante que perder o falo, é não querer que outro seja castrado. 1992, página 231. Na aula de 12 de junho de 1963 do Seminário 10, a angústia, Lacan evoca o processo de constituição do sujeito barrado no lugar do outro, que tem como resto, a
processo que tem como efeito o desejo. O pequeno fala ser, em algum momento, acredita ser o objeto que completa outro e se faz, segundo esta crença, objeto ideal para este outro. Parece-nos que é nesta posição que se coloca o analista quando acredita deter o H1 que soluciona o enigma do desejo do sujeito. É preciso que o analista aí não compareça para deixar lugar à pergunta do próprio sujeito acerca do que anima ou desanima o seu desejo. Avançando um pouco mais em relação a essa pergunta, vimos que o desejo é feito e o sintoma sofrimento, ou gozo, como prefere dizer Jairo Gervasi, que liga o sujeito ao seu desejo, trazido ao analista. Este, ao ofertar um lugar vago, introduz a possibilidade para o sujeito de perguntar sobre o que causa o seu desejo, que é também a causa do seu sofrimento. Os sintomas já são as respostas que se pode dar em um determinado momento a este enigma do desejo do outro. Gostaria de trazer uma vinheta clínica para que possamos ler esses elementos mais claramente. Trata-se de uma garotinha de 4 anos que, tomada de pavor à noite, passa a dormir totalmente agarrada a um dos pais. De início, agarrada à mão de um dos dois era suficiente, depois, precisava estar literalmente colada ao corpo do outro. Digamos aqui do outro encarnado no corpo de um dos pais. Na entrevista com o pai, muito apropriado para se falar do desejo do outro, pois se coloca como um sujeito excessivo, enorme, agitado, ocupando todos os espaços, não deixando nenhuma brecha na sua fala, aparece a certeza, agora colocada em xeque pelo sintoma da filha, da sua completude, quando se detém longamente na descrição da infância feliz daquela. Assim, não consegue compreender este pavor na hora de dormir, como também não consegue compreender por que, um dia desses, ao levá-la à escola, ela agarrou-se ao seu pescoço. Tenta compreender, explicar, dizendo que talvez ela não goste de aglomerações. Pergunto: como assim, aglomerações? Indagando se ele chamava a casa ou a escola de aglomeração. Relata que no shopping não tem problema, mas que outro dia foi levá-la a um estádio de futebol e ela ficou apavorada, para seu espanto. Espantados ficamos nós e sua filha, ao se deparar com o enigma do desejo do outro. Invertendo a pergunta que o diabo faz ao sujeito que evoca, ela se poderia perguntar: afinal, o que esse cara quer? Pergunta acerca do desejo do outro. Mas a criança dá uma resposta, ainda sem fazer a pergunta, produzindo sintoma, siderando neste não saber, procurando uma mão para se agarrar, e, não sendo esta suficiente, agarrando-se ao corpo todo, cada vez mais apavorada. Interessante é que a mãe da criança, após o contato telefônico no qual marcamos a entrevista inicial, já relata nesta um modo de fazer que acalmou um pouco sua filha. Introduziu uma boneca, com a qual a menina passou a dormir. Isto possibilitou um corte neste corpo a corpo com o outro, através da introdução de um objeto. Trata-se de um objeto muito particular, a boneca. Tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo este tema, e fico tentada a trazer alguns pontos que tocam a peculiaridade e riqueza deste objeto, principalmente no que aqui nos interessa, naquilo que diz respeito à pergunta sobre a existência de cada um, a partir do texto de Freud O Estranho, no qual ele fala da boneca Olímpia, personagem do conto Homem de Areia, de Hoffmann. Para esta apresentação, o que interessa frisar é que a introdução deste objeto operou um corte no corpo a corpo com o outro, abalando a relação de completude imaginária direta e total de um ao outro que paralisava a criança na crença de ser o objeto que completaria este outro. Tal crença provocou a angústia e o início da estruturação de um sintoma fóbico. Nesta pequena vinheta clínica, vê-se bem o sintoma comum fazer que vem como resposta ao enigma do desejo do outro. A criança traz para a aventura analítica a resposta que foi possível dar a seu modo, o qual tem a ver com a sua história, que a liga ao desejo. Mas é preciso que ela possa fazer a pergunta sobre o objeto que causa o desejo, para, desta forma, dar-se conta do seu engano ao pensar ser este objeto que completaria o outro. E na vinheta clínica é bem esclarecedora esta entrada de um ser total, completo, desesperado em provar ser possível alcançar a completude.
Aí entra o analista, ou melhor, sua função, que é função do seu desejo, da sua responsabilidade, calcada na ética da psicanálise. Ao ocupar o lugar vazio, o analista, advertido do engano da sua própria constituição, pode não redobrar a alienação primeira. Temos aqui uma diferença entre psicoterapia e psicanálise. De se acreditar detentor do objeto precioso, causa do desejo, e assim dar lugar a perguntas sobre o objeto que causa o desejo do sujeito. Em análise, a formulação da pergunta dá lugar à produção de um novo saber, o saber do engano que o constituiu. A verdade do sujeito, que o sintoma revela e esconde ao mesmo tempo, pode aparecer assim, fundada sobre esse engano. Dizendo de outro modo, como Bernard van der Merch, esse sujeito, o sujeito da psicanálise, tem em efeito a estrutura de uma falha do saber por onde fala a verdade. O desejo do analista, poderíamos dizer, advertido do real, permite que o objeto seja colocado num lugar distinto daquele que assegura a crença na completude, permitindo o advento de um novo saber, que leve em conta a verdade que constitui o sujeito no engano. E a estrada, como dizia o nosso atual ministro da Cultura, vai dar em nada do que se pensava encontrar. Para concluir, retomemos o desejo do analista como um mistério que Lacan nos deixou, mistério para cada um que se coloca ocupando, sustentando esse peculiar lugar que é o do analista. Para tal é preciso que cada um possa se fazer a pergunta: se você sustenta esse lugar, é porque você o deseja. Então, o que é que lhe faz desejar ocupá-lo? Pergunta que implica o desejo de cada um, misteriosa na medida em que não nos permite truque de seguir simplesmente Freud ou Lacan, repetindo-os numa espécie de ecolalia. Freud e Lacan deram conta e prova do desejo deles mesmos, mas, para cada analista, tratar da questão do desejo do analista implica cada um com seu desejo, dando conta da sua diferença absoluta, fazendo pela teoria uma segunda volta, que não é recitation, nem reddit, mas um trajeto de retorno, de volta, ao ponto do seu próprio reencontro com o saber analítico. Isso implica que o analista tenha, nesse percurso, passado por uma análise, começo, meio e fim, ou dito de outro modo, instante de ver, tempo para compreender, momento de concluir. Operada pelo desejo de um analista que pagou o preço pelo seu desejo, o preço de aceitar abdicar do ideal para advir no lugar de objeto inassimilável, que gravita nessa diferença absoluta, colocando-se as questões: o que é que lhe faz desejar ocupar esse lugar? Quem sou eu que desejo ocupar esse lugar? É uma tarefa árdua para cada analista, uma vez que o lugar de analista só pode vir a ser ocupado se ele se faz a questão acerca do enigma que anima seu próprio desejo. Aí se sustenta a nossa ética, a ética da psicanálise, a ética de cada analista, indispensável para que do falar não importa o que possa advir o bem dizer de cada sujeito. A dimensão ética da travessia da fantasia. José Antônio Pereira da Silva. O conceito de fantasia na psicanálise. A fantasia, para Freud, são produções imaginárias, originadas de uma combinação inconsciente, de conformidade com determinadas tendências de coisas experimentadas ou ouvidas, mas compreendidas posteriormente. Estas tendências seriam no sentido de tornar inacessível a lembrança da qual emergiam ou poderiam emergir os sintomas. Freud considerava a fantasia como um caminho para se chegar às cenas primárias. Para ele, as fantasias são fachadas psíquicas construídas com a finalidade de obstruir o caminho a essas lembranças. Dizia ainda que as fantasias podem servir de defesa contra sua própria libido. As mais conhecidas produções da fantasia são os chamados devaneios, como apontou Freud na Conferência 23, que são satisfações imaginárias de desejos ambiciosos, megalomaníacos, eróticos, que florescem com tanto mais exuberância, quanto mais a realidade aconselha modéstia e contenção. Para Freud, a essência da felicidade da fantasia seria tornar a obtenção do prazer, mais uma vez, livre da aprovação da realidade. E estas fantasias não são necessariamente conscientes, mas também fantasias inconscientes, fonte não apenas dos sonhos noturnos, mas também dos sintomas neuróticos. Um sintoma neurótico, na visão de Freud, pode surgir a partir do aumento da intensidade da fantasia.
Quando a fantasia fica sujeita ao recalque, cria-se um sintoma mediante uma força que impele para trás, desde a fantasia até suas lembranças constituintes. Freud chega a dizer que todos os sintomas de ansiedade, fobias, derivam, assim, de fantasias. Porém, admitia Freud, que esta definição simplificava o sintoma, o qual seria derivado da construção das pulsões. Encontramos a fantasia em vários momentos na obra de Freud, em Ana O, quando fala do seu teatro privado, nos textos Uma Criança é Espancada, Escritores Criativos e Devaneios, Fantasias Histéricas e sua relação com a bissexualidade, entre outros. Na maioria deles, Freud observa que as forças motivadoras das fantasias são os desejos insatisfeitos, e que toda fantasia é a realização de um desejo, sendo estes desejos divididos em desejos ambiciosos e desejos eróticos. Vale aqui ressaltar que, apesar de esta definição de fantasia coincidir com o conceito que conhecemos do sonho na teoria psicanalítica, sabemos que o léxico fantasia foi introduzido por Freud não como um conceito, mas como um termo comum, como nos indica Gervase em Sintoma e Tempo, de um uso comum de um vocábulo, que não quer dizer nada mais do que o fato de que temos uma floresta de imaginações que podem ser reduzidas a uma frase simbólica. Diferente do sonho, que tem todo um conceito próprio psicanalítico construído sobre ele e é trabalhado como uma formação do inconsciente. Na clínica, verificamos que as fantasias geralmente são pouco faladas pelos pacientes. Parece ser o tesouro do sujeito e sua propriedade mais íntima. Elas surgem geralmente em contradição com seus valores morais, pois o conteúdo de suas fantasias advém do discurso da perversão, como disse Freud e Lacan, o que pode gerar certo conflito do sujeito com relação à sua fantasia. Por exemplo, homens humanistas com fantasias agressivas e mulheres feministas com fantasias masoquistas. As fantasias tocam geralmente um gozo íntimo do sujeito. Em geral, a fantasia não se oferece ao movimento da interpretação, e é uma questão de direção da cura de trabalho próprio do analista, obter a sua revelação. A mudança que se pode atingir no analisando é uma mudança dirigida a que ele se questione o que sua fantasia encobre. Uma análise tem relação com os sintomas, mas é necessário um percurso através das fantasias. Freud intuía que havia uma fantasia dentro de cada sintoma. No texto Escritores Criativos e Devaneios, Freud supõe que a fantasia determina o sintoma. Dizia que, dado o sintoma, se pode encontrar a fantasia que o determina. Torna-se necessário atualizar esta distinção entre sintoma e fantasia na teoria e na clínica psicanalítica. Gervase com muita propriedade, baseado, sobretudo, no sentido em que se emprega o termo na física, a qual diz que uma teoria é geral quando um conceito desta teoria permite conter em si mesmo outros conceitos, defende o ponto de vista que a fantasia é um sintoma, dado que a fantasia é um conceito restrito, relativo, que pode estar compreendido no conceito amplo, geral de sintoma. Com a fórmula, Lacan introduz a dimensão significante da fantasia, revelando na fantasia um elemento que vem do nível simbólico, que é efeito da divisão simbólica. Com esta escritura, Lacan propõe a fantasia não apenas como uma frase, sim como a relação do sujeito dividido, e um objeto especial, o objeto a causa do desejo, o objeto que está em jogo no final de análise, para a fantasia. Observamos que a fantasia fundamental, não é fácil diagnosticar os seus indícios na clínica. Existe, como aponta Soler, em experiência no dispositivo do passe, toda uma gradação que vai desde o sonho acordado às belas histórias que o sujeito se conta, até as que condicionam o gozo masturbatório ou sexual, como embate-se numa criança. Freud, 1919. Soler revela que geralmente podemos ver a incidência da fantasia no sujeito neurótico, toda vez que este deixa de duvidar, pois o neurótico em si sempre duvida. Quando passa a ter uma convicção inamovível, diz Soler, podemos assegurar que a fantasia está aí latente. Esta convicção costuma ser em relação ao outro ou em relação aos outros que encarnam este outro. A fantasia faz com que o sujeito veja sempre o mesmo, quaisquer que sejam os acontecimentos de sua vida. A fantasia dá segurança ao sujeito.
Antes da travessia, temos uma segurança baseada na fantasia e, no final, um sujeito certo de saber, e não de qualquer saber, mas de um saber sobre o impossível. A fantasia defende o sujeito da verdade. Não existe ato sexual. Soler faz um esclarecimento sobre a segurança fornecida pela fantasia que é importante ressaltar. Esta segurança fornecida pela fantasia não é sinônimo de tranquilidade no sentido da confiança. É a tranquilidade de encontrar sempre o mesmo, o eterno reencontro com o que faz sofrer, com a dor, com o que não se pode suportar. A travessia da fantasia. A partir da experiência no cartel do passe, Soler revela que a travessia da fantasia se realiza no momento em que o sujeito vê algo distinto de tudo o que havia elucubrado em relação ao desejo do outro e a respeito de si próprio. Aí aparece o gozo que causava toda a dimensão fantasística do sujeito. Este se dá conta de que não era outro o responsável pelo seu gozo, e sim algo do próprio sujeito, o que conhecemos como objeto a seu próprio mais gozar. Podemos dizer que houve um efeito de travessia quando o sujeito consegue perceber a dimensão fantasística do que, desde sua infância lhe pareceu tão evidente, que ordenava seu mundo e suas relações. Às vezes, afirma Soler, esta travessia se manifesta no relato de um passante através de uma queda da demanda ao outro. Lacan propõe que a fantasia tem a função de axioma, mostrando que este funciona como uma proposição que se afirma a si própria e permite ao sujeito opinar, em cada caso, segundo seu desejo. Através do axioma, a fantasia, apesar de seus elementos imaginários, funciona como real no simbólico, como constante, sempre presente, que insiste silenciosamente e funda em última instância tudo o que diz o analisante. A travessia da fantasia, afirma Soler, consiste em ter um vislumbre deste axioma. A travessia da fantasia consistiria na fixação de gozo, fissão de gozo, disse Lacan. Aí o sujeito vislumbraria o seu gozo e deixaria de fazer consistir outro no nível imaginário e fazer cair a imaginarização de um outro castrador. Esta é a aposta de Lacan. Cabe, então, a pergunta: a travessia da fantasia é um fato ou uma ficção? Soler revela que, de forma coletiva, existem muitos casos de análise que terminam com um reforço da fantasia, porém atravessada em sua construção analítica. Vale aqui uma distinção: construir a fantasia na análise é coextensiva ao trabalho de transferência, na qual construção do texto é um processo durante o qual a fantasia está sempre em jogo. A fantasia atravessada seria o processo no qual o sujeito reconhece sua própria conclusão, reconhece o que funda suas próprias afirmações, o processo que faz aparecer a ficção em suas duas versões de escrita, ou seja, a ficção como elucubração própria do sujeito, determinada por ele e não pelo outro, e a fixação de gozo. A construção da fantasia pode não desconsistir outro, enquanto a travessia permite observar que o gozo não está no outro, o gozo está conectado ao sujeito. Conclui Soler. Dizer que outro não existe quer dizer que outro não goza, e isso supõe a travessia da fantasia. Nesse sentido, é possível dizer, como disse Freud em Análise Terminável e Interminável, 1937, que talvez no final da análise se possa alcançar algo que se chama de um estado inédito do sujeito e que nunca seria produzido fora do processo analítico. A lógica do final da análise seria um controle sobre o gozo que, no início da análise, evidenciava estar fora de controle. Seria uma fixação de gozo que permitiria para o sujeito manter-se de modo suportável, tanto para si como para a coletividade. A hipótese gerbasiana é que a fórmula de Lacan, em si. 1975, deve-se ir além do pai, na condição de servir-se dele. Aplica-se também ao conceito de fantasia. Deve-se ir além da fantasia, na condição de servir-se dela. A dimensão ética da travessia. Falar de ética da psicanálise consiste em falar de uma ética a partir do real e, mais precisamente, do real do sintoma clínico e das outras categorias que o discurso do analisante traz e servem como meio para termos acesso ao real, entre elas está a fantasia. A partir da definição da ética enquanto um juízo sobre nossa ação, Lacan diz que, se há uma ética da psicanálise, ela existe na medida em que, de alguma maneira,
Por menos que seja, a análise fornece algo que se coloca como medida de nossa ação? Ou simplesmente pretende isso? Esta definição nos conduz ao retorno da hipótese freudiana do inconsciente, a qual supõe que a ação do homem, seja ele são ou doente, seja normal ou mórbido, tem um sentido escondido para o qual se pode dirigir. E sabemos que o processo analítico pode dirigir-nos para por fim a demanda de transferência conduzida pela incógnita do desejo, e que tem como objetivo obter o H1, o qual sabemos que não se obtém. E não se obtém porque há a impotência do significante de dizer tudo, porque não existem todos os significantes no campo do outro. Falta um significante, S1, no outro, e porque há a impossibilidade, em função do real, de não se deixar dizer todo, a impossibilidade de se inscrever certo gozo. Nesse sentido, uma análise pode ter três tipos de conclusão, como aponta Soler. A primeira em que a análise não termina com um sintoma reduzido a seu fora de sentido, mas além da travessia, termina com uma ficção de verdade, chamada de ficção fantasística, que se caracteriza pela fixação de uma frase que captura o gozo, no sentido chamado por Lacan de jouissance, ou seja, gozo-sentido. Esta conclusão, apesar de ser um autêntico, verdadeiro definitivo fim, não permite perceber a incompletude da estrutura. Na segunda conclusão possível, o sujeito conclui assumindo a impotência. Não se detém em um alcance de verdade, porém consente, resignado, em algo como um não consigo. Deste modo, o analisando termina por aceitar sua impotência a fim de encontrar a última palavra, que sabemos ser uma impotência significante, S1, de não poder dizer tudo. A terceira conclusão possível foi assinalada por Lacan como a virada da impotência à impossibilidade. Aqui, o analisante reconhece a impossibilidade de dizer tudo, uma impossibilidade que é estrutural, pois o real não se deixa dizer todo. Em geral, adverte Soler, a conclusão pela impossibilidade alivia o sentimento de impotência. Concluir a partir do impossível implica a separação do objeto deste objeto que é o que fica sempre por dizer, que é a essência do ser, que não tem nenhuma imagem, aquilo de que não há significante e que possa fazê-lo presente. O objeto impossível de dizer não deixa de se manifestar na experiência como que se deve deduzir como causa última, da qual o sujeito pode ter um vislumbre, mas que resta, como tal, não sabido. No final, o sujeito tem um indício de sua presença e de sua eficácia na vida. Para concluir, diríamos que a fantasia é quem também nos conduz à dimensão ética da psicanálise que vai além da clínica. Ou seja, pensar a ética da psicanálise a partir do paradoxo do gozo, uma ética que está para além do bem-estar e da cura do sintoma. O final de uma análise implicaria também a travessia da fantasia, ir além do plano da fantasia, transpor o plano da identificação, atravessando a fantasia, de maneira que se possa reconhecer um modo de gozo central, privilegiado do sujeito. Pois não ir além da fantasia, num final de análise, implica terminar com a ficção fantasística, com um sintoma não reduzido a seu fora de sentido, e com uma frase que captura o gozo, um gozo de sentido. Jouissance. A dimensão ética da travessia estaria exatamente neste ponto, poder conduzir uma análise mais além da fantasia, da ficção de verdade, da impotência à impossibilidade. Desta forma, o analisando poderá, através de uma construção simplificada e decantada, formalizar o seu final de análise. Da travessia à identificação. Um percurso ético. Silvana Pessoa. Por muito tempo, inclusive no próprio ensino de Lacan, falou-se do final da análise como travessia da fantasia. Apesar de ser um conceito freudiano, expressava, para ambos os autores, um paradoxo com consequências e evidências clínicas. Travessia implica passagem de um ponto ao outro, ato de atravessar, de chegar a um outro lado. Esta ideia de final poderia levar a supor algo na vertente do ideal, de melhoria, do bem, articulada à ética aristotélica. Uma reformulação do conceito do final de análise em Freud e em Lacan é respeitar a ética psicanalítica em sua especificidade de subversão, não conformidade, de não toda.
Entender o final de análise como identificação ao sintoma quer dizer identificar-se com o que há de mais particular no sujeito, o seu nome próprio, o seu modo de gozar, o seu crachá de identificação. Contudo, chegar a esta afirmação inclui um percurso, uma passagem, e é uma trajetória que pretendemos verificar neste trabalho, como acontece, se é possível ao final livrar-se definitivamente dos sintomas, se isto poderia acontecer sem uma análise, quais os limites à eficácia da terapia analítica no mundo contemporâneo, ou seja, pretende-se fazer menos um recorte teórico e trazer mais inquietações clínicas que continuam a ocupar analistas. E que os levam a formular a seguinte questão: que atualizações éticas são hoje necessárias para operar uma análise? Instauração do ato analítico. Ninguém questiona que a maioria das entradas em análise diz respeito à tentativa de alguém para se livrar de um sofrimento. Trata-se indiretamente de um pedido para o desaparecimento de um, dois ou mais sintomas. Também existem os que demandam uma análise didática, querem tornar-se analistas e sabem que esta é uma premissa básica para dar conta do seu intento. Ser um analista pode ser uma porta de entrada, mas, certamente, não se ficará apenas nisto, mesmo porque a demanda de ser uma analista pode ser, ela mesma, um sintoma, um modo de gozar do inconsciente, em que a satisfação pulsional é o seu atributo. Ao analista, precisamos indagar o que fazer diante de tal demanda. O que deseja obter? Pessoas em conformidade com o discurso do mestre? Bem ajustadas à sociedade e à ordem do mundo? Rapidamente responderíamos que não. Que a ética psicanalítica nos faz crer que o sujeito deve agir de acordo com o seu desejo e que este pode estar em completa dissonância com a ordem do mundo. Se, em um primeiro momento da análise, o analista precisa abrandar a angústia do seu analisando, reduzir o sofrimento, para que um trabalho analítico possa acontecer, não será este o seu objetivo na direção da cura. A ética que o orienta não admite um final na ordem do ideal, o apagamento total dos sintomas, o nirvana. Além disso, ele sabe o que o espera ao final. Será reduzido a objeto A, e mesmo que haja o maior êxito ou o maior fracasso, não lhe será acreditado nenhum mérito, pois de fato não lhe é devido. Mas não é a posição do analista que interessa destacar neste trabalho, e sim apenas o ato e tudo, que ele inaugura, mostrando que o ponto de partida da análise está do lado do analista e ressaltando, por isso, a necessidade da análise deste e do controle que deve submeter à sua prática. Este ato instaura um modo completamente diferente entre os seres humanos, institui uma estrutura lógica. O ato não tem essência, é diferente do fazer, o ato é do sujeito, um traço, um significante que representa um sujeito para outro significante. Não se pode fazer predicação, não se pode dar qualidade ao sujeito. É uma fórmula que denuncia o que está elidido na lógica matemática, reduzida à variável de uma função. Nessa perspectiva, não podemos aproximar a psicanálise da terapia, pois seus objetivos são opostos, sua lógica é do não todo, os personagens não são pessoas, mas termos de um discurso. Porque o ato fica em branco, não há aconselhamento, não há intervenções para provar ou reprovar, ele pode ser ocupado pela transferência e algo mágico pode acontecer, como até mesmo a dissolução de sintomas. A psicanálise articula problemas de lógica, por isso gera interesse. Ela oferece o que está no princípio de todas as ambiguidades que se desenvolvem na história da lógica, a implicação no sujeito de uma ousia, conceito desenvolvido por Aristóteles nos primeiros analíticos e tomada por Lacan para responder à pergunta: quem pode ser dito psicanalista? Ou seja, o que há de individual e que pode ser atribuído ao sujeito, que pode funcionar como não sendo. Quem tem o desejo, a vocação, de funcionar desta forma? Se a psicanálise faz a ruptura com os ideais comuns da sociedade e aponta para a irredutibilidade das pulsões desagregadoras, quem, enquanto analista, está disposto a assumir esta pesada responsabilidade? Fazemos uma impostura ao tentar responder algumas demandas que nos colocam a escola, a universidade, a medicina. Como respondemos aos que nos procuram e demandam o alívio de um sofrimento? Precisaremos criar uma outra ética diferente da especificidade ética da psicanálise? Muitos equívocos surgiram neste campo.
Final da análise. Travessia da fantasia ou identificação ao sintoma. Sabemos que o analisando fala muito do seu sintoma, aliás, esta é a razão pela qual se analisa. Contudo, da fantasia nada é dito. Silêncio. Por vergonha do seu conteúdo, por medo de causar repúdio no interlocutor, ou por não lhe causar sofrimento. Se, por um lado, o sintoma se permite uma riqueza de manifestações, anorexia, eurese, fibromialgia, entre outras tantas, que causam desprazer, a fantasia, tesouro mais íntimo do sujeito, que lhe permite obter prazer e dominar o gozo, é, por essência, de uma enorme monotonia, traz pouca variedade, tem conteúdos na forma perversa, geralmente desejos eróticos ou ambiciosos, duas tendências que andam devidamente unidas, das quais o adulto se envergonha. Por serem infantis e proibidas e por surgirem em contradições com seus valores. Antes de Lacan apresentar uma nova proposição do fim de análise como identificação com o sintoma, acreditava-se que o ponto limite era a mudança da relação do sujeito com a fantasia fundamental. A construção da fantasia fundamental é feita na própria análise, limpando-a, pouco a pouco, até se aproximar de uma frase enxuta, tal como é proposta por Freud. Bate-se em uma criança. Nesta frase, destaca-se o eu no papel de espectador e, por isso, Freud acreditava que a arte e os escritores criativos são os que conseguem falar das fantasias sem causar tanta repulsa. A verdadeira arte poética está na técnica de superar esse nosso sentimento de repulsa, sem dúvida ligado às barreiras que separam cada ego dos demais. Podemos perceber dois dos métodos empregados por essa técnica. O escritor suaviza o caráter de seus devaneios egoístas por meio de alterações e disfarces, e nos suborna com o prazer puramente formal, isto é, estético, que nos oferece na apresentação de suas fantasias. Em minha opinião, todo prazer estético que o escritor criativo nos proporciona é da mesma natureza desse prazer preliminar, e a verdadeira satisfação que usufruímos de uma obra literária procede de uma liberação de tensões em nossas mentes. Talvez até grande parte desse efeito seja devida à possibilidade que o escritor nos oferece de, dali em diante, nos deleitarmos com nossos próprios devaneios, sem autoacusações ou vergonhas. O ato criativo e o devaneio conseguem a realização do desejo por condensá-lo na sua forma presente, passada, lembrança de uma experiência anterior e futura, por isso, agradam a quem os escuta. Às vezes, se tornam exageradamente profusas e poderosas, as fantasias tornam-se precursoras mentais imediatas dos penosos sintomas que afligem nossos pacientes, abrindo-se aqui um amplo desvio que conduz à patologia. Neste sentido, é preciso atravessá-la, esperar que se mude a relação do sujeito com a fantasia, já que ela recobre a angústia suscitada pelo desejo do outro, e espera-se que, ao final, haja uma mudança da relação do sujeito com a demanda do outro. Este seria o ponto limite de uma análise. Verificou-se que, mesmo atravessando a fantasia, observava-se algo irredutível nas análises, uma pedra de Zenão, aquela que impede qualquer ser que se move de chegar ao seu alvo, e mesmo deixar o seu ponto de partida. Pedra de Zenão porque tudo está no meio do caminho, tudo que se coloca como solução são deslocamentos do problema. Será que a morte seria a única solução para a vida? Um ser para a morte? Desnudado do caráter ilusório da vida. A assunção da castração? A psicanálise ampliaria a rede significante, interrogando sobre o que isso quer dizer, para depois fazer uma operação de redução até chegar à storyline do sujeito, a fantasia fundamental. Mesmo que isto esbarre no sintoma do sujeito, já que a pulsão não deixa de existir, de insistir. Identificar-se com o sintoma. Aprender a viver, a se virar com ele. Este seria o fim possível de uma análise. Seria como afirmar, tal como Fernando Pessoa, uma outra pessoa, que não precisou passar por um processo psicanalítico. Segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é sombra das árvores alheias à realidade, sempre mais ou menos do que queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente.
Deixa a dor nas aras como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida. Nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses porque não pensam. Com a inversão de perspectiva proposta por Lacan para o final da análise, verificamos que o significante não tem um efeito de mortificação sobre o corpo, o que pode ser deduzido da fórmula da fantasia, mas que o significante vivifica o corpo, é a causa do gozo, produz libido sob a forma de mais de gozar, sob a forma de sintoma, de que nunca se tem o suficiente. Como mais de gozar, tomam-se drogas até morrer, come-se sem parar. É a incidência do significante no corpo, uma relação direta do significante com o gozo, um modo de gozar do inconsciente, e, com isto, não podemos fazer nada. Afinal, quem compreende a mente humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de um prazer que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada, apenas trocamos uma coisa por outra. Diante desta fatalidade, o que dizer da direção da cura? Entra-se pelo sintoma e é com ele mesmo que se vai ter de ficar? Não há esperança. Precisamos da clínica para responder a esta questão. Observamos nas análises de muitos analisandos, que algo se escreve durante o processo analítico. Se há uma irredutibilidade do mais de gozar de um sintoma, constatamos que ele pode sofrer alterações durante o percurso de uma análise. Muitos conseguem transformações radicais e isto não ocorreria fora da transferência. Observamos que algo acontece com o parceiro analista, que é capaz de alterar esta economia de gozo do sujeito do inconsciente. Identificar-se com o sintoma quer dizer identificá-lo como fixação do seu gozo para daí tomar distância dele, virar-se melhor, operar uma análise e saber lidar com o seu sintoma na direção de uma análise significa poder dispensar um do sintoma para fazer de conta, semblante de objeto para seu analisante. O analista deve poder tomar distância do um de seu sintoma, e a condição para tal é não se servir dele nas análises que conduz sem saber lidar com ele para não fazer um para o analisante. A saída do impasse do um para o analista não é o sintoma letra de gozo e sim o estilo. O analista não deve supor que poderá explicar demais o que acontece, pois cremos que esta resposta não é possível na ordem significante. É algo que não para de não se escrever, mas que um dia se escreve. Parece que nos devemos contentar com isto. E como já disse o nosso grande escritor criativo brasileiro, Jorge Amado, ninguém se realiza. Deve-se viver intensamente de cara para a vida. Transponho isso para a seriedade com que devemos acolher cada um que nos procura, sem esperar uma cura e, sim, aguardar e verificar o que cada um poderá desconstruir e construir a partir da sua análise. Há necessidade de uma atualização ética. Para tentar responder ao desafio lançado nesta jornada, que atualizações éticas são hoje necessárias para operar uma análise? Precisaríamos relacioná-la à concepção de cura e entender historicamente o preconceito que teve este conceito para a psicanálise e os seus possíveis efeitos. Tomamos com referência para fazer esta abordagem um recente livro publicado por Contardo Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta, parodiando as escritas por Hilke. Não devemos dispensar a opinião de quem estudou na École Freudienne de Paris, assistiu às apresentações de pacientes de Lacan a Saint-Anne, foi analisando de Serge Leclerc que tem a coragem e ousadia de ter um estilo próprio. Caligares inicia lembrando-nos que, nos anos 60, a Europa vivia uma contracultura segundo a qual a ideia de curar-se, de ser um pouco mais feliz, seria só uma idiotice vendida pela propaganda de iogurte, carros e cartão de crédito, um sonho de consumo para nos distrair do que importa. Ele afirma que a rebeldia nascida nos anos 60 reata com a tradição romântica do século XIX, que glorificava a inquietude, a angústia e mesmo o sofrimento psíquico como provas de vitalidade subjetiva. Ou seja, é preciso não ser feliz para correr atrás da felicidade de seus substitutos. O culto da inquietude inconformada e angustiada é tão essencial ao funcionamento de uma sociedade liberal quanto o sonho de felicidade.
Além disso, ele alega que qualquer coisa que agrade a um grande número de pessoas deve ser reprovável, serviria à burrice da cultura das massas. Com isto ele chega à razão pela qual a psicanálise francesa dos anos 60 e 70, e que teve uma grande influência na psicanálise brasileira, desconfiava da ideia de que a psicanálise fosse uma terapia, e porque ela introduziu um corpo teórico dificílimo e afastado do dia a dia da clínica, por acreditar que, na verdade, o povo não quer adaptação, o povo quer revolução e complicação. Para este autor, a psicanálise francesa daquela época, particularmente o ensino de Jacques Lacan, foi fruto de uma extraordinária adequação do momento. Uma geração revoltada, apaixonada pelas ciências humanas e ameaçada pelo desemprego estava entregue a furores abstratos. A psicanálise francesa respondeu perfeitamente ao mal-estar dessa geração. A que mal-estar a psicanálise brasileira responde atualmente? Recebemos os ecos da psicanálise francesa ainda. Será que estamos conseguindo nos manter na ética que se propõe ao não todo, sem cair nas redes da ideologia do Estado ou de uma escola de psicanálise na universalização dos seus procedimentos? Esta é uma atitude que nos tem orientado. Diante do dado, do que parece óbvio, dar um passo atrás, desconfiar daquilo que está estabelecido, da cilada das aparências. Parece-nos que este é um resultado possível de se obter após um longo percurso de uma análise, e, por que não dizer, do final de um percurso orientado pela especificidade da sua ética.